Olá pessoal, vamos então começar mais uma aula aqui de História da Educação, no nosso contexto do ensino remoto emergencial. Então, a aula de hoje é sobre a abordagem histórica da prática docente nas diversas tendências pedagógicas. Então, eu sou o professor Silvio Pereira Filho, vocês já me conhecem, estamos fazendo isso para a turma CN 2020 no ensino remoto emergencial. Bom, primeiro vamos ver um pouco da questão dos fundamentos da prática docente. O projeto de educação, os modos de organização e funcionamento da escola, bem como a ação didática dos professores, assumem diferentes formas no decorrer do tempo. Então, isso quer dizer, então, que o modo de ensinar, né, a forma de educação, a forma de ensino, ele varia ao longo da história, né, no decorrer da história. Então, essas mudanças podem ser substanciais ou superficiais. Os enfoques, movimentos, formatos, tendências correntes, abordagens diferenciadas sobre educação e pedagogia, segundo um aporte teórico hegemônico, em cada momento e lugar, vão ser diferentes, né? Então, essas mudanças substanciais ou superficiais vão se dar tanto nos enfoques, como nos movimentos, nos formatos e assim por diante, né? E o que é a questão do aporte teórico hegemônico? Então, o primeiro aporte teórico é um conjunto de ideias, valores, conceitos de homem e de sociedade que vão ancorar a forma de interpretação e definição dos rumos para o processo educativo. E hegemonia, no caso, é a prevalência de algo, mas não de forma absoluta. Então, isso quer dizer que os enfoques e movimentos da educação ou do ensino em um certo momento histórico, eles vão ser baseados numa certa fundamentação teórica, mas, no entanto, essa fundamentação teórica ela não vai ser única, ela vai ser hegemônica. Vão existir outras fundamentações teóricas, né, outros aportes teóricos no momento, mas uma delas é prevalente e nessa, então, vai se embasar todos esses enfoques, movimentos e formatos. Bom, essas proposições concebem diferentes tendências pedagógicas, orientações gerais à luz das quais se desenvolvem determinadas orientações específicas, uma citação de Saviani, né, no livro que baseia essa aula. Então, essas proposições de ensino, essas proposições de educação, vão trazer, né, diferentes tendências pedagógicas ao longo da história, dependendo do aporte teórico ao qual essa tendência está associada, né? O aporte teórico hegemônico. E elas não se apresentam de forma estanque ou sequenciar. O despontar de uma não significa o silenciar das outras. Uma citação da bibliografia de Farias, né, que também orientou a criação dessa aula. Mas o que isso quer dizer é que o surgimento de uma tendência metodológica, pedagógica, não quer dizer que as outras deixaram de existir, mas que elas podem existir, né, coexistir durante um certo período, mas uma delas é hegemônica para aquele período, uma delas vai se manter, né, como a tendência principal daquele período. Então, dito isso, a gente pode dar uma olhada no quadro geral das tendências. Então, temos duas tendências gerais, né, que é a tendência liberal ou positivista e a tendência progressista. A tendência liberal, ela vai se desdobrar nas tendências tradicional, renovada e no tecnicismo. E a tendência progressista, ela vai se desdobrar nas tendências libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos, certo? Por sua vez, a tendência liberal renovada, ela vai ter uma linha chamada progressivista, tá? Não confundir com a tendência geral progressista, então é uma linha da tendência liberal renovada progressivista e uma outra não diretiva. Nós vamos ver uma por uma. Então, a tendência liberal positivista. Essa tendência, ela tem como base a perspectiva positivista, como o nome dela já diz, né? Então, ela tem a sociedade como uma máquina, um corpo vivo, no qual cada indivíduo tem um lugar e uma função. Então, é aquela grande analogia, né, do grande relógio da sociedade. Então, cada pecinha tem que estar no seu devido lugar para que o relógio social, né, funcione de forma adequada, de forma correta. Então, essa é a visão, né, da sociedade positivista.
Então, né, para que haja esse funcionamento harmônico e perfeito, né, a sociedade tem esse funcionamento harmônico perfeito, não existe necessidade de mudanças. Então, qualquer disfunção e desvio nessa harmonia vão ser ocasionais ou individuais. Quer dizer que não o desvio da função, a disfunção nessa sociedade harmônica, ela não deveria acontecer, porque ela está desvirtuando o propósito geral dessa sociedade, né, como uma máquina. Então, como lidar com essas disfunções e esses desvios? Então, a escola vai ser um instrumento dessa equalização social, de conformar todas as pecinhas no seu devido lugar. Então, ela vai trabalhar com a superação das diferenças e desigualdades. Então, nesse sentido, a escola primeiramente vai ter essa função de ajustar cada indivíduo no seu devido lugar social. E aí, quais são os pontos considerados para definir qual o local de cada indivíduo na sociedade? Então, primeiramente, a posição do indivíduo na sociedade era considerada como origem divina. Então, a explicação humanística católica quer dizer você está na classe pobre porque Deus quis assim. Você está na classe abastada porque Deus quis assim. Você é o rei, né? Você é o dirigente daquela sociedade porque Deus quis assim. Então, depois, a posição do indivíduo na sociedade passou a ser explicada pela teoria natural ou genética, né? Pela vertente natural ou genética. Então, a explicação humanista e iluminista. Então, você está na classe pobre porque você não tem uma predisposição genética para aprender mais conhecimentos e, assim, ascender a uma classe social mais proeminente, digamos assim. Você não é um dirigente da sociedade porque você não tem a natureza para isso, né? Então, a explicação humanista e iluminista para a posição do indivíduo na sociedade. Mas essa posição do indivíduo na sociedade nunca é forjada pela lógica e funcionamento da própria sociedade. Então, você não está na classe pobre porque a sociedade te colocou ali ou porque a situação que você viveu até então só te permitiu estar ali. É porque ou Deus quis assim, ou a sua natureza ou a sua predisposição é para estar naquela classe. Então, a escola ela vai funcionar como uma instituição neutra, né? No sentido de que ela não tem essa intenção, né? Não tem uma intencionalidade, e é autônoma no sentido de que ela vai fazer aquilo que ela é programada para fazer, que é colocar cada indivíduo no seu devido lugar na sociedade. Então, isso em relação aos processos sociais. Bom, já a tendência geral progressista, ela teve mais solidez a partir de 1980, né? Com a incipiente mudança política que começaram a acontecer por volta da década de 70, né? Como a gente viu nas unidades anteriores que falavam mais da história da educação brasileira, né? E ela é baseada nas teorias crítico-reprodutivistas, né? O que essas teorias se colocam, né? Primeiro, uma contraposição radical ao positivismo, né? Aquela visão da sociedade como um mecanismo harmônico, né? Então, para as teorias crítico-reprodutivistas, não existe essa harmonia social. Então, elas vêm denunciar a natureza degenerativa da sociedade devido à sua natureza conflituosa e classista. Então, para essas teorias crítico-reprodutivistas, a própria sociedade tem um comportamento degenerativo devido aos conflitos, né, e às classes que estão associadas à própria sociedade, né? E então, para essas teorias, a desigualdade e a exclusão não são somente produtos inerentes da estrutura social, mas são, de fato, exigências ou são necessárias para a manutenção desse tipo de sociedade. Então, por isso que essas tendências pedagógicas progressistas, elas se opõem à visão positivista, né, de sociedade. Então, elas vão trabalhar com essa possibilidade de mudança social, no caso
não manutenção dessa organização social, e ela vai diferir da tendência liberal a progressista que a gente viu anteriormente, né? Essa aqui, porque ela busca uma mudança social profunda, né? Enquanto que essa progressivista aqui, né, da tendência liberal, ela não busca uma mudança profunda, mas ela busca reformas que aperfeiçoem o status quo. Nós vamos ver isso mais aprofundadamente quando a gente passar aqui pela tendência renovada progressivista, tá bom? Então, ainda sobre a tendência pedagógica progressista, também ela é baseada, né, como nós vimos, ela é baseada nas teorias crítico-reprodutivistas, mas também é baseada na teoria histórico-crítica ou dialética. Então, o que essa teoria traz é que novos debates entram, né, trazendo a perspectiva de contradição do aparelho ideológico do Estado. Então, e a escola, né, seria um desses aparelhos ideológicos do Estado. Então, um papel também de propulsores de movimento de transformação social, assim como na teoria crítico-reprodutivista, né, que baseia a pedagogia progressista, também na teoria histórico-crítica ou dialética, a escola teria esse papel, né, de transformação social para essa teoria. E para a tendência pedagógica progressista, o papel da escola é contribuir com a elaboração e consolidação de um novo modelo social. Aí esse modelo social não mais pautado no individualismo e competição e fundado na igualdade de direitos e oportunidades, assim como na cooperação e justiça social. Então, como nós vimos, essa tendência pedagógica progressista, ela tenta, na verdade, mudar a sociedade, né, e não manter a sociedade como na tendência pedagógica liberal, certo? Então agora a gente vai ver cada uma das tendências, né, a tradicional, a renovada e o tecnicismo, que estão incluídos na tendência liberal positivista, né? Só lembrando, né, que para essa tendência liberal positivista, a escola é um instrumento de equalização social, ou seja, a superação das diferenças e desigualdades, e como instituição neutra e autônoma em relação aos processos sociais. Então, a escola como esse instrumento equalizador ou para corrigir ou ajustar as diferenças individuais. Então, nesse sentido, vamos ver a tendência tradicional. Essa tendência tradicional é a que nós mais estamos habituados a ver, né? Porque é uma tendência que tem resistido, né, ao tempo e às demais tendências pedagógicas. Então, entra uma tendência nova, mas a tendência tradicional continua persistindo. E, atualmente, ela é a que prevalece ainda no sistema escolar. A condição de exclusão dos indivíduos é falta de conhecimento, ou seja, um indivíduo não está se adequando à sociedade da forma como ele deveria se adequar porque lhe falta o conhecimento. E a escola, então, se incumbe de transmitir esse conhecimento, que é um conhecimento pronto, né, um conhecimento já finalizado, e ele é um conhecimento universal. E isso é uma fala desse pensador Herbart. Então, nesse sentido, né, em que o indivíduo não se inclui por falta de conhecimento e a escola transmite esse conhecimento pronto já para o indivíduo, nesse sentido, então, a atividade da escola vai ser centrada no professor. Uma vez que o conhecimento já está pronto e o papel da escola é transmitir esse conhecimento, então o professor vai ser o indivíduo responsável por essa transmissão. Nesse caso, então, já que o professor é o transmissor, o aluno vai ser o receptor, né, o recebedor desse conhecimento. E como é um conhecimento que já está pronto, a tarefa do aluno é decorá-lo. E aí, o objetivo, então, é a formação de um aluno ideal, um aluno que sabe, né, que já memorizou, que tem todos esses conhecimentos. Então, é esse aluno que a escola tem como objetivo, né? Nesse sentido, como metodologia principal, você tem a exposição oral, né? Porque é uma sequência lógica, o conhecimento está pronto. O professor é transmissor desse conhecimento, então uma forma clássica de expor ele através dessa transmissão oral. Isso, né, claro que se utiliza também outros materiais concretos, né,
como as ilustrações, os vídeos, as animações, mas estes servem apenas para gravar na mente o que é captado pelos sentidos. Então, eles servem como um auxílio à exposição oral. Também a matéria em si, né, o conteúdo que é ensinado é desvinculado do interesse do aluno e dos problemas reais da sociedade, né, e da vida, uma vez que esse conhecimento está pronto e acabado e ele é universal, ele não vai ter uma vinculação nem em relação aos interesses do aluno, nem em relação às propriedades, aos problemas, no caso, né, daquela sociedade no qual o aluno está inserido. E como método também, né, é utilizado, o método é um meio utilizado pelo professor, mas para comunicar essa matéria, e não um método para que os alunos aprendam. Então, por isso que se diz que essa tendência tradicional ela é centrada no professor. A tendência renovada, por sua vez, antes de entrar nas subtendências progressivistas e não diretiva, ela vai incluir várias correntes, né? Essa progressista, que é baseada, a progressivista, né? Que é baseada na teoria de Dewey, e a não diretiva, que é baseada na teoria de Carl Rogers, dessas duas que nós vamos ver aqui, que são as mais conhecidas, e também tem as tendências renovadas piagetiana, montessoriana e várias outras, mas de modo geral a gente vai conseguir compreender o que essa tendência renovada diz, né? Então, também outra coisa interessante é que essa tendência renovada, todas elas, no caso, elas de alguma forma estão ligadas a um movimento de pedagogia ativa, né, que vai surgir no século XIX como contraposição à pedagogia tradicional, no sentido, né, embora elas sejam todas dessa tendência geral liberal, essa renovada ela vem se contrapor ao ensino tradicional. Mas de que forma que ela se contrapõe ao ensino tradicional? Primeiro, né, quando ela foca na autonomia intelectual e emocional, né, propagada, fomentando a iniciativa, a curiosidade, a comunicação e o sentimento de autoconfiança do aluno. Então, ela vai, né, justamente tocar nessa pedagogia ativa com esses objetivos, né, de que o aluno que no ensino tradicional ele ficava numa postura passiva de receptor dos conhecimentos, aqui ele vai ter uma postura ativa ou vai ter a iniciativa, a curiosidade, né, para buscar esses conhecimentos. Mas também são conhecimentos que já estão prontos, né, já estão preparados para ele receber, só vai receber de outra forma, não apenas de forma passiva, mas também de uma forma mais ativa. E também trabalhar a questão da comunicação e o sentimento de autoconfiança do aluno. Então, essas tendências renovadas têm esse enfoque. Aí é interessante que nessa tendência, embora ela seja uma tendência liberal, esses enfoques, né, de iniciativa, curiosidade, comunicação e autoconfiança trabalhados no aluno são percebidos por alguns regimes autoritários como sendo arriscados, né, porque por vários mecanismos, né, como a própria autoconfiança ou a própria curiosidade, e são bem-vindos devido à necessidade, né, de suprimir o pensamento para não haver críticas a esses regimes. Mas mesmo sendo visto como autoritário ou como risco, né, para os governos autoritários, essas tendências elas não tocam na criticidade, elas tocam apenas na iniciativa e curiosidade do aluno. Também não toca nem mesmo menciona resistência, né, mecanismo de resistência coletiva ao processo de aculturação e acomodação ao modelo social. Então, é uma tendência que ela é liberal, ela tem apenas essa mudança em relação à tradicional, né, de centrar mais no aluno através de uma postura ativa, mas mesmo não tocando em criticidade e mecanismo de resistência, ela é percebida já como potencialmente arriscada, né, para governos autoritários. Bom, dentro dessa tendência renovada, nós temos então a progressivista e a não diretiva. Então, a tendência progressivista, ela tem o seu nome principal, né, mais conhecido, o Dewey, né? Então, no Brasil, ela foi um dos movimentos, né, o principal movimento que inspirou a Escola Nova lá, que tem o seu principal texto, o Manifesto dos Pioneiros de 1930, que nós estudamos lá
na Primeira República. Então, a condição de exclusão do indivíduo é o não desenvolvimento da estrutura cognitiva, isso aí de acordo com Piaget. Então, o indivíduo não se adequa à sociedade, lembra, ela não vê a sociedade como algo a ser mudado, mas sim o indivíduo que tem que se adequar a essa sociedade. E para a tendência progressivista, renovada progressivista, essa exclusão do indivíduo se dá porque ele não tem ainda a estrutura cognitiva desenvolvida para se incluir na sociedade. Então, os indivíduos ficam à mercê da produção intelectual alheia, tornando-se mero consumidor do acervo científico e cultural produzido por outros, embora ele tenha acesso ao mecanismo de descoberta, ou no caso, redescoberta desta produção intelectual. Então, essas tendências também são conhecidas como construtivismo, né? Essa palavra vocês devem já ter ouvido falar, mas notem que apesar de se avançar em relação à não inclusão do indivíduo, né? Ele não tem apenas que consumir aquele conhecimento, ele pode, no caso, redescobrir aquele conhecimento, mas ainda é um conhecimento alheio a ele, né? Um conhecimento que já está pronto e que ele não faz parte da produção deste conhecimento. Também em relação à valorização da criança, né? Que agora é dotada de liberdade, de iniciativa e de interesses próprios, né? Ou seja, a criança, né? Agora o aprendiz é sujeito da sua aprendizagem. Então, agora é a questão, né, como eu falei, tira a centralidade do ensino do professor, que era característica da pedagogia tradicional ou da tendência tradicional, e agora centra ela no aluno. Assim, no sentido de que o aluno aprende melhor o que ele faz por si próprio, né? E por isso, então, essa tendência busca colocar o aluno em situações, né, no qual a atividade mental dele, né, intelectual, a criação, a verbal, a escrita e a plástica seja mobilizada em várias atividades. Então, é aquilo que eu falei antes. Essa tendência, ela tira o aluno da postura passiva, que é característica da tendência tradicional, e coloca ele numa postura ativa. Mas não existe mudança entre a origem desse conhecimento, é um conhecimento que é pronto e acabado, e o principal fim da escola, que seria adequar esse indivíduo à sociedade que é harmônica e completa por si próprio. E por último temos aqui o tratamento científico do processo educacional. Então você tem agora um processo educacional que é pautado em pesquisas científicas, né? E também, né, pautado tanto no sentido de gerar conhecimento sobre o processo educacional, como buscar educar ou buscar ensinar utilizando, né, metodologias ou formas científicas, né? A descoberta, a pesquisa, a experimentação e assim por diante, mas considerando as etapas sucessivas de desenvolvimento biológico e psicológico. Então, esse tratamento científico, na verdade, ele é trabalhado, né, de acordo com as etapas ou os graus, né, de desenvolvimento biológico e psicológico do aluno. Então, é uma tendência que é centrada no aluno, já um avanço em relação à tradicional, mas, como eu disse, ela ainda tem muitas aproximações com a tendência tradicional devido a elas serem classificadas todas como uma tendência geral, né, liberal. Bom, então, ainda na tendência liberal renovada, temos a tendência não diretiva. Aí essa tendência ela tem seu nome principal em Carl Rogers, né, e ela aposta na formação da personalidade, do autoconhecimento e na realização pessoal. Então, como isso, né? Então, ela busca relações interpessoais saudáveis, né? E essas relações elas são percebidas como a estratégia de superação, né, do fosso entre os que estão à margem e os que estão no centro do sistema. Então, como integrar esses indivíduos que estão à margem do sistema é através também de relações interpessoais saudáveis. Ela busca conteúdos escolares com significação pessoal, ou seja, ela busca também os interesses e as motivações do aluno, mas notem, ainda trabalhando com o conhecimento, né, como pronto e acabado e sem aproximação da sociedade ou do contexto social em que o aluno está inserido, mas ele busca já, pelo menos, perceber esses interesses e motivações do aluno para que
os conteúdos escolares sejam trabalhados com essa significação pessoal. E aí uma palavra-chave dessa tendência não diretiva é a questão da afetividade. Então você já tem uma relação professor-aluno marcada pela afetividade. Então, antes, né, quando na tendência tradicional não se reconhecia nada disso, apenas a transmissão do conhecimento, na renovada progressivista você tem a percepção do aluno como parte do processo de ensino-aprendizagem. Nessa tendência renovada não diretiva, você já percebe o aluno de forma um pouco mais integral, no qual os sentimentos dele também fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. E também, né, privilegia-se a autoavaliação como uma metodologia. Caso também o aluno pode participar dessa avaliação. Então, a gente vê mais um avanço, né, em relação às tendências progressivistas e muito mais em relação à tendência tradicional. E por último dessas tendências liberais, né, das tendências positivistas, nós temos o tecnicismo. O tecnicismo ele vai se desenvolver no Brasil na década de 50, mas ele vai ganhar força na década de 60, justamente durante o período da ditadura militar, né? Então, ela foi a tendência que foi imposta às escolas pelos organismos oficiais, né, pelas instituições, por ser compatível com a orientação econômica, política e ideológica do regime militar, né? Então, a gente viu que no módulo sobre a educação no período militar, o mundo estava sendo marcado por muitos avanços tecnológicos, muitos avanços científicos, e o governo queria que o Brasil estivesse também, né, envolvido nesse tipo de movimento, né? Até por conta da Guerra Fria e de outras, da ameaça comunista, no caso, e de outras coisas. Então, uma forma de se dar movimento a esse processo seria, então, fazer com que as escolas pensassem ou orientassem, né, nessa direção. Então, a superação do processo de exclusão passa pela formação para o mercado de trabalho sob a lógica de produção em massa padronizada. Então, você tem agora uma forma de ensino que visa um mercado de trabalho. E aí você tenta, então, ensinar o máximo possível em relação à quantidade com o mínimo possível em relação a investimentos e gastos. Então, para que isso pudesse ser feito, né, para que essa padronização pela educação fosse feita em massa, então você elenca conhecimentos objetivos e neutros, os quais considerariam que poderia ser aprendido pelo máximo de pessoas possíveis, né, e sem espaço para debates ou discussões, por isso neutros, né. Então você tenta também otimizar esse processo através dessa modelagem do comportamento humano, a questão dos mecanismos de recompensa e de punição, que faz parte, né, dessa tendência tecnicista. Então você tenta modelar esse conhecimento fazendo com que os comportamentos desejados sejam reforçados através da recompensa e os comportamentos indesejados sejam diminuídos, né, através da punição. E aí também se busca ensinar habilidades, atitudes e conhecimentos para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social. Então essa é uma característica geral da tendência liberal, né? Adequar o sujeito à sociedade. E aqui nessa tendência do tecnicismo, você tem o enfoque das habilidades e atitudes, né? Que era um enfoque muito forte, né, da aprendizagem técnica, né, e os conhecimentos necessários para que haja essa integração do indivíduo, antes excluído, agora na harmonia social. E aí, então, o ensino é tido como um processo de condicionamento. Então, existe um forte enfoque nessa administração do ambiente, né? O ambiente tem que ser todo propício para a aprendizagem, né? No sentido de não haver estímulos desnecessários, né? Só os estímulos necessários, e o professor é responsável por essa administração. E essas informações e princípios científicos observáveis e mensuráveis, no sentido de que você percebe que o aluno aprendeu quando ele te demonstra observáveis e mensuráveis em relação a essa aprendizagem. Daí que começam a surgir
aquelas questões de habilidades e competências, que hoje é bastante dito, né, mas de uma forma um pouco mais aprofundada, mas elas começam a surgir a partir dessas informações e princípios científicos que são observáveis e mensuráveis no aluno. Bom, agora passando para outra vertente das tendências pedagógicas, que é a vertente progressista. Só lembrando, né, nós vimos em linhas gerais o que cada uma era, agora só para relembrar que o papel dessa tendência progressista era contribuir com a elaboração e consolidação de um outro modelo social. Uma vez que as tendências liberais, né, as positivistas, elas queriam conformar ou comportar os indivíduos excluídos na sociedade ou no esquema social vigente, as tendências progressistas, elas tentam, na verdade, consolidar um outro modelo social. E nós vamos ver como cada uma dessas tendências libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos lidam com essa questão do novo modelo social. Então vamos começar pela libertadora, né? Então ela propõe a promoção de situações educativas que promovam o desvelamento dos véus que encobrem a realidade. E aí um nome bastante conhecido nessa tendência é o nome de Paulo Freire. Então, no sentido então de que nessa tendência a ideia não era apenas ensinar os conteúdos, né? E a gente vai ver que algumas das tendências progressistas lidam de forma diferente com a questão do conteúdo, mas o principal é que o indivíduo perceba, né, as condições em que ele se encontra na sociedade, né, que são esses véus que encobrem a realidade. Ele perceba a condição social dele, era uma dos enfoques da tendência libertadora. Ou seja, então buscava fomentar uma consciência política, né, desalienando os oprimidos e explorados. Bom, princípios e práticas elaborados em função das possibilidades de ser emprego na educação formal em escolas públicas, né? Então, também existia essa preocupação de como, né, metodologicamente seria possível fazer esse tipo de abordagem, né, da questão do desvelamento dos véus, né? Então, se pensa muito na questão metodológica também, como fazer isso nas escolas públicas. E aí, como resultado disso, uma das metodologias naturais de surgir nessa tendência, então, é a atividade escolar centrada na discussão de temas sociais e políticos. Né? Então, como fazer o indivíduo ter essa consciência política, né, percebendo a sua situação de oprimido ou explorado, se não for através, né, da discussão de temas sociais e políticos. Né? Então, nesse sentido, os professores e alunos analisam problemas e realidades do meio socioeconômico e cultural, tendo em vistas a ação coletiva frente a esses problemas e realidades. Então, existe essa discussão, geralmente são temas do âmbito socioeconômico e cultural do qual professores e alunos fazem parte, mas não são discussões apenas por discussões, mas eles, nessa tendência, no caso, se tenta, né, vislumbrar ações coletivas, né, para fazer frente ou enfrentar esses problemas socioeconômicos. E é interessante dessa tendência, né, que o nome de Paulo Freire é bastante citado hoje em dia e tudo mais, mas uma das coisas que é interessante dizer é que essa tendência foi empregada com êxito entre adultos que vivenciam uma prática política. Então, não se tem notícia até então do emprego dessa tendência libertadora com crianças, né? Mas ela foi empregada e bastante documentada, por sinal, né? De forma eficiente, de forma eficaz com adultos, porque adultos já têm, né, pelo menos, como lidar com essas discussões de cunho político, né? Então, não há uma orientação pedagógico-didática especificamente escolar na tendência libertadora. O que isso quer dizer? Que não existe, né, uma metodologia ou uma orientação de como usar a tendência libertadora com crianças ou jovens, né? Ela tem que ser compatível com idade, desenvolvimento mental e características de aprendizagem de pessoas que podem, né, fazer essa questão da discussão de temas sociais e políticos. Então,
Existe uma documentação interessante, né, da primeira prática, né, de Paulo Freire, que conseguiu alfabetizar vários trabalhadores rurais em um prazo de 40 dias, mas eram adultos, né? E como a gente viu lá no tópico da ditadura militar, né, depois dessa experiência, né, Paulo Freire foi exilado e quando retornou já foi assumindo cargos políticos e assim por diante. Então não houve um desenvolvimento dessa tendência para a aprendizagem de crianças e jovens. Ou seja, as escolas públicas de hoje, diferente do que se diz, elas não são baseadas no método, nem existe, né, na verdade, um método Paulo Freire. Então elas não são baseadas numa tendência libertadora. Paulo Freire é chamado fugiu agora a palavra, mas ele tem um nome muito citado, né, da educação nacional, pelo alcance, né, das suas ações e dos seus estudos, mas não necessariamente por metodologias que são empregadas em sala de aula. Bom, a tendência libertária, né, também do cunho progressista, ela visa então alcançar os propósitos progressistas, né? Ou seja, esses propósitos progressistas não podem prescindir da contribuição das experiências coletivas e democráticas de organização grupal e de autogestão pedagógica. Aí o nome principal dessa tendência é o Freinet. E o que isso quer dizer exatamente, né? Além da questão da discussão dos temas políticos e sociais que a tendência libertadora trazia como enfoque, a tendência libertária ela também busca essa distribuição de poder via assembleias, reuniões, conselhos, etc. Então, essa conscientização política da tendência libertadora, ela não resulta apenas da discussão, como era na tendência libertadora, mas também, segundo a tendência libertária, dos embates e experiências de luta e de organização social. Ou seja, não era apenas, né, através da discussão entre professores e alunos, né, mesmo que visando o enfrentamento dos problemas socioeconômicos, né, problemas políticos e sociais, do contexto dos professores e alunos, mas além dessa discussão, também a organização em assembleias, em reuniões, em conselhos, a organização social. Então, é o que a tendência libertária busca. Então, as ações pedagógicas, elas também, né, naturalmente, vão partir do princípio de não controle. Uma vez que esse poder é distribuído na tendência libertária, talvez o professor esteja ali mais como um agente da autogestão do grupo, então não faz sentido haver essa relação de autoridade professor-aluno. Então, o poder é distribuído, então as ações pedagógicas elas partem desse princípio de não controle. É a questão da autogestão, né? Autogestão pedagógica, tanto em relação ao grupo, né, como também do indivíduo. E, por último, né, a tendência crítico-social dos conteúdos. Então, um dos principais nomes dessa tendência é o Snyder, né? E aí, nessa tendência, existe o compromisso fundamental de assegurar aos dominados a apropriação crítica do saber científico e universal. Então, vejam, na tendência libertadora não se falou de conteúdos em si. Na tendência libertária também não se falou de conteúdos, né? A libertadora discutia as questões políticas e sociais, visando o enfrentamento dessas questões, mas discutia. A tendência libertária traz um avanço que é a questão da autogestão e da organização social. A tendência crítica social dos conteúdos vai, então, trabalhar com a questão dessa apropriação do saber científico. Desculpem, deixa eu colocar no silencioso aqui. Acontece, né? Então, voltando aqui. Então, ela vai trabalhar essa questão da apropriação do saber científico e universal. Então, pressupõe um conteúdo, mas é uma apropriação crítica desse saber. Por que, então, essa tendência crítico-social dos conteúdos ela vai buscar essa questão do conteúdo, né, do conhecimento? Primeiro porque ela vê o saber
como um instrumento de luta contra a alienação e dominação e também vê como um instrumento para a elaboração de um novo projeto social. Então, alinhada com as tendências progressistas, ela busca a elaboração de um novo contexto social, mas um dos instrumentos que ela vai utilizar para esse novo projeto institucional é a apropriação desse saber. Ele vai ser um instrumento de luta contra a alienação e dominação. Então, não precisa dizer, né, mas é interessante que a questão do conteúdo é um papel colocado em segundo plano pelas tendências libertadoras, né, que visa a consciência política, e a libertária, que visa essas experiências democráticas e coletivas. Bom, e aí, para essa tendência crítico-social dos conteúdos, a aprendizagem não se dá em decorrência das estruturas cognitivas prévias, como Piaget diz, né? Mas essas estruturas prévias são condição, né, para que elas sejam constituídas numa interação social, de acordo com Vygotsky. Então, daí vem o método dialético. Então, o papel do professor na tendência crítico-social é fazer o aluno ascender, no caso, né, vir ao conhecimento do conhecimento imediato, né, sair desse conhecimento imediato e nebuloso para uma visão mais elaborada do mundo. Então, ele sai desse conhecimento mais raso, né, que é o cotidiano que ele tem, e vem para um conhecimento mais elaborado. Isso seria, então, o papel do professor. Então, ele traz essa mudança, né, através da apropriação desse saber. Bom, então, essas, de modo geral, são as tendências pedagógicas, né, as mais gerais, que é a liberal e a progressista, e os seus desdobramentos na tradicional renovada e no tecnicismo para as tendências liberais e na libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos para a progressista. Essa aula ela foi baseada no livro Fundamento da Prática Docente, Elementos Quase Invisíveis, no caso é o capítulo, né? O livro mesmo é Didática e Docência Aprendendo a Profissão, da Farias, e no livro do Libânio, Didática, Teoria da Construção e do Ensino, o capítulo, no caso, e o livro se chama Didática também. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, espero que, pelo menos de modo geral, tenha sido compreensível as limitações, os objetivos e os enfoques de cada tendência, e claro, não é para esgotar o conteúdo, né? Isso aí, se vocês quiserem se aprofundar, a gente pode ver as leituras complementares, mas a ideia é que vocês tenham noção, né, de cada uma dessas tendências. Lá no módulo vai estar essa apresentação que foi utilizada também, e aí depois de visualizar esse vídeo, depois de vocês olharem novamente os slides, vocês vão responder o questionário sobre as tendências pedagógicas. Ok? Muito obrigado, gente. Então, um forte abraço e deixem de travanca e vamos estudar.